Imagine uma cidade tão rica que o ouro enfeitava as ruas, tão poderosa que desafiava os céus, tão corrompida que seu nome virou símbolo de decadência. Sodoma. Ali, o luxo mascarava um veneno mortal. E o mais assustador? Eles não viram o fim se aproximando. Enquanto celebravam em banquetes, anjos caminhavam entre eles, disfarçados. E uma única família teria que escolher entre a destruição e a salvação. Essa história é mais do que passado. É um aviso. Porque o mesmo erro que destruiu Sodoma está acontecendo agora. Deus avisou. Eles ignoraram. Você vai fazer o mesmo? Sodoma, localizada no fértil Vale do Jordão, era comparada ao Jardim do Senhor, Gênesis 13:10, por sua beleza e abundância. A cidade desfrutava de vegetação tropical exuberante, com palmeiras, oliveiras e videiras florescendo o ano inteiro. Seus campos eram ricos em plantações, as colinas cobertas por rebanhos, e a arte e o comércio faziam dela uma cidade próspera. Os palácios exibiam tesouros do Oriente, abastecidos por caravanas do deserto. A vida ali era fácil e festiva, com fartura garantida sem grandes esforços. A abundância em Sodoma levou ao luxo, orgulho e ociosidade, endurecendo corações nunca tocados pela dor ou necessidade. A riqueza favoreceu o amor ao prazer e a entrega à sensualidade. O profeta Ezequiel denuncia: esta foi a maldade de Sodoma, soberba, fartura de pão e abundância de ociosidade. Ezequiel 16, 49, 50. A busca por riqueza e lazer, tão desejada pelos homens, contribuiu para sua corrupção e queda. A ociosidade tornou o povo vulnerável às tentações de Satanás, distorcendo neles a imagem divina. É a pior maldição, pois abre portas para o vício, o crime e a destruição espiritual. Sodoma era marcada por festas, orgias, banquetes e bebedices, onde paixões brutais corriam soltas, sem restrições. A cidade desafiava abertamente a Deus e sua lei, encontrando prazer na violência. Mesmo conhecendo o julgamento divino sobre o mundo antediluviano, os habitantes repetiam os mesmos pecados com impiedade crescente. Quando Ló se mudou para Sodoma, a corrupção ainda não era total, e Deus permitiu que a luz brilhasse nas trevas morais. A vitória de Abraão sobre os elamitas chamou atenção para a fé verdadeira. Embora ridicularizassem sua adoração ao Deus invisível, sua vitória surpreendente e generosidade diante dos prisioneiros impressionaram o povo, revelando a ação divina e a superioridade de sua fé altruísta frente ao egoísmo de Sodoma. Melquisedeque abençoou Abraão, reconhecendo Jeová como o Deus supremo e fonte de sua vitória. Gênesis 14, 19, 20. Por meio dessa providência, Deus falava ao povo de Sodoma, mas, como das outras vezes, eles rejeitaram até mesmo essa última oportunidade de luz divina. A última noite de Sodoma se aproximava, com as nuvens da vingança lançando sombras sobre a cidade condenada, mas seus habitantes não percebiam o perigo iminente. Enquanto anjos se aproximavam para cumprir sua missão de destruição, os homens continuavam sonhando com prosperidade e prazer, alheios ao destino que os aguardava. O último dia transcorreu como qualquer outro, com a tarde caindo sobre cenas de aparente encanto e segurança, a bela paisagem sendo banhada pela luz do pôr do sol. A brisa da tarde levou os moradores para fora de casa, e multidões ansiosas por diversão enchiam as ruas, totalmente absorvidas pelos prazeres do momento, sem suspeitar da destruição iminente. Ao entardecer, 2 viajantes chegaram à porta da cidade de Sodoma para pernoitar. Ninguém percebeu que eram anjos enviados como arautos do juízo divino. E a população alegre e despreocupada ignorava que sua conduta com esses mensageiros selaria a condenação da cidade. Ló, demonstrando cortesia e hospitalidade, convidou os viajantes para sua casa. Sem conhecer sua verdadeira identidade, ele agiu de acordo com os princípios de bondade que aprendera com Abraão.
Se Ló não tivesse cultivado esse espírito de acolhimento, teria perecido junto com Sodoma. Muitas pessoas, ao fecharem suas portas a estranhos, acabam excluindo mensageiros de Deus que poderiam trazer bênção, esperança e paz. Cada ato, por menor que pareça, influencia para o bem ou para o mal. A fidelidade ou negligência nas tarefas simples pode abrir caminho para grandes bênçãos ou calamidades. São as ações modestas de abnegação diária, feitas com alegria e boa vontade, que Deus aprova e que revelam o verdadeiro caráter. Devemos viver não para nós mesmos, mas para servir aos outros, somente esquecendo de nós e cultivando um espírito amoroso e prestativo, tornamos nossa vida uma bênção. Pequenas atenções e gestos de cortesia contribuem muito para a felicidade da vida, e sua negligência tem grande papel nas desgraças humanas. Ao perceber o perigo que os estrangeiros enfrentariam em Sodoma, Ló considerou seu dever protegê-los, oferecendo hospitalidade em sua casa. Sentado à porta da cidade, Ló se levantou, aproximou-se dos viajantes e, com cortesia, disse: Eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos, em casa de vosso servo, e passai nela a noite. Gênesis 19:2. Os viajantes recusaram inicialmente, dizendo que passariam a noite na rua, com o objetivo de testar a sinceridade de Ló e aparentar desconhecer o perigo dos homens de Sodoma. A resposta dos viajantes tornou Ló ainda mais determinado a protegê-los. Ele insistiu até que aceitaram o convite e o acompanharam para sua casa. Ló tentou conduzir os viajantes até sua casa por um caminho indireto para evitar a atenção dos curiosos na porta da cidade. No entanto, a demora e sua insistência atraíram olhares. Antes que se acomodassem, uma grande multidão composta de jovens e velhos dominados por paixões perversas cercou a casa de Ló. Os estrangeiros haviam perguntado sobre o caráter da cidade e Ló os alertara a não saírem naquela noite. Logo, zombarias e exigências da turba foram ouvidas, pedindo que os viajantes fossem entregues. Ló, temendo a violência da multidão, sai de casa e tenta apaziguá-los com palavras conciliatórias. Meus irmãos, rogo-vos que não façais mal. Gênesis 19:7. No entanto, suas palavras aumentam a hostilidade da turba, que o ridiculariza e ameaça agredi-lo. A multidão parte furiosamente contra Ló, mas ele é protegido pelos anjos, que o puxam para dentro e trancam a porta. Gênesis 19:10. Em seguida, os anjos cegam os homens, que mesmo assim, continuam tentando invadir a casa, sem sucesso. Apesar da cegueira, os homens persistem em sua maldade. Sua resistência mostra não apenas cegueira física, mas espiritual. Naquela noite, o juízo de Deus se aproxima. Os pecados não eram novos, mas o tempo da misericórdia se esgotara. Sodoma havia ultrapassado os limites entre a paciência divina e o juízo iminente no vale de Sidim. Os anjos revelam a Ló sua missão. Nós vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem engrossado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Eles que antes foram protegidos por Ló, agora prometem protegê-lo e salvar sua família caso fujam da cidade condenada. Após a turba se dispersar, Ló vai alertar seus genros, repetindo o aviso: Levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. No entanto, é ridicularizado. Seus genros acham que ele está brincando e zombam de seu alerta. As filhas de Ló são influenciadas por seus maridos incrédulos. Sem sinais visíveis de perigo e apegadas aos seus bens, não acreditam que a bela Sodoma possa realmente ser destruída. Estavam confortáveis demais para aceitar a iminência do juízo divino. Ló retorna para casa triste após não conseguir convencer seus genros. Os anjos então o instruem a fugir imediatamente com sua esposa e filhas, que ainda estavam em casa. Apesar do aviso, Ló hesita. Embora se entristecesse com a maldade ao seu redor,
não compreendia plenamente a gravidade dos pecados de Sodoma, nem a urgência do juízo de Deus. Alguns de seus filhos se recusaram a partir, e sua esposa não queria deixá-los para trás. A dor de abandonar seus entes queridos, bens e uma vida de conquistas o paralisava. Dominado pela tristeza, Ló relutava em sair. Se não fosse pela intervenção direta dos anjos, que os tomaram pela mão e os conduziram para fora da cidade, todos teriam perecido com Sodoma. Após conduzirem Ló e sua família para fora da cidade, os anjos retornaram a Sodoma para executar o juízo. Outro ser, o próprio Senhor, com quem Abraão intercedera, aproximou-se de Ló. Não havia nem 10 justos nas cidades da planície, mas em resposta à oração de Abraão, Deus salvou o único homem que o temia. Ló recebeu uma ordem urgente: escapa-te por tua vida, não olhes para trás. Escapa, para que não pereças. Gênesis 19, 17. Qualquer hesitação ou apego ao passado agora seria fatal, pois o juízo divino estava prestes a cair assim que os fugitivos alcançassem a segurança. Ló, tomado pelo medo e confusão, duvidou da proteção divina e hesitou em obedecer plenamente às instruções recebidas. Mesmo com o príncipe do céu ao seu lado, sua fé, enfraquecida pela convivência com a impiedade de Sodoma, levou-o a temer pela própria vida e a tentar traçar seus próprios planos. Em vez de confiar completamente no mensageiro divino, pediu para fugir para a pequena cidade de Bela, Zoar, argumentando: para ali me escaparei, não é pequena, para que minha alma viva. Gênesis 19, 20. Embora Zoar também fosse corrupta e destinada à destruição, Deus, em sua grande misericórdia, atendeu ao pedido de Ló e poupou a cidade. Tenho-te aceitado também neste negócio, para não derribar esta cidade, de que falaste. Gênesis 19, 21. A ordem divina para fugir foi repetida com urgência, pois o juízo estava prestes a cair. Contudo, a esposa de Ló desobedeceu e olhou para trás, sendo transformada num monumento do juízo de Deus. Sua atitude refletia não apenas curiosidade, mas um apego emocional e material à cidade condenada. A hesitação inicial de Ló contribuiu para o erro de sua esposa. Seu exemplo de demora enfraqueceu a seriedade da advertência. Embora fisicamente fora de Sodoma, seu coração ainda estava preso à cidade, às riquezas e aos filhos deixados para trás. Sentiu-se injustiçada por perder os bens acumulados ao longo dos anos e, ao invés de aceitar o livramento com gratidão, rebelou-se contra o juízo divino. Seu olhar para trás demonstrou sua ingratidão e apego ao mundo, revelando que era indigna da vida que Deus estava tentando preservar. Devemos estar atentos para não tratar com leviandade as providências de Deus para a nossa salvação. Alguns cristãos dizem que só desejam ser salvos se seus familiares também o forem, mas isso revela uma compreensão incorreta de sua responsabilidade pessoal diante do Criador. Esquecem-se de que têm o dever supremo de honrar e servir a Deus acima de tudo. O chamado divino é feito a todos, e não devemos rejeitar a salvação porque outros escolheram recusá-la. A salvação de uma alma é de valor infinito. Cristo pagou um preço incalculável por ela. Quem entende esse sacrifício jamais desprezará a misericórdia de Deus por causa da incredulidade alheia. Ao contrário, a rejeição dos outros deve nos motivar ainda mais a buscar a Deus e influenciar positivamente aqueles ao nosso redor. Quando Ló entrou em Zoar, saía o sol sobre a terra. Gênesis 19, 23. E amanhã parecia anunciar um dia comum de paz e prosperidade nas cidades da planície. As pessoas seguiam suas rotinas, e os genros de Ló zombavam das advertências do patriarca. Porém, de forma repentina e inesperada, uma tempestade destruidora irrompeu. Deus fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Palácios, templos, casas luxuosas, jardins e os que buscavam prazeres foram todos consumidos.
O vale fértil transformou-se em desolação. Seu fumo subia como de uma grande fornalha, uma advertência eterna do justo juízo de Deus sobre os que rejeitam sua misericórdia. As chamas que destruíram as cidades da planície servem como uma advertência para todas as gerações. Elas revelam que, embora a misericórdia de Deus seja paciente com o pecador, existe um limite para o pecado. Quando esse limite é alcançado, a graça é retirada e o juízo divino tem início. Trata-se de uma lição solene sobre os limites da tolerância divina. Jesus declara que existem pecados mais graves do que os cometidos por Sodoma e Gomorra, especialmente os daqueles que rejeitam o convite ao arrependimento do Evangelho. Tais pessoas são mais culpadas do que os habitantes dessas cidades destruídas. O pecado maior é cometido por aqueles que afirmam conhecer a Deus e seguir seus mandamentos, mas negam a Cristo por meio de suas atitudes e comportamento diário. A advertência de Jesus sobre a destruição de Sodoma serve como um aviso, não só para os pecadores visíveis, mas também para aqueles que desvalorizam os privilégios e a luz divina recebidos. Jesus repreende a igreja por ter abandonado seu primeiro amor e chama ao arrependimento, alertando que, sem mudança, removerá seu castiçal. Apocalipse 2:4-5. Cristo, com compaixão superior ao amor humano, convida os afastados a retornarem. Tornai-vos para mim, e eu tornarei para vós. Malaquias 3:7. Quem rejeita repetidamente o chamado de Deus, acaba entregue às trevas e à própria vontade. Como diz, está entregue aos ídolos. Deixa-o. Oséias 4:17. No juízo, será mais tolerável para as cidades da planície do que para os que conheceram o amor de Cristo e preferiram o pecado. Aqueles que rejeitam a misericórdia de Deus devem lembrar que há registros detalhados no céu das impiedades de indivíduos, famílias e nações. Tudo está sendo anotado nos livros celestiais. Deus é paciente e continua a oferecer perdão e arrependimento. No entanto, chegará o momento em que a conta estará completa, a decisão da alma será tomada, e o destino do ser humano será selado por sua própria escolha. Quando esse tempo chegar, será dado o sinal e o juízo divino será executado, encerrando a oportunidade de retorno. A condição do mundo religioso atual é alarmante. A misericórdia de Deus tem sido desprezada, e muitos anulam sua lei, ensinando doutrinas humanas. Mateus 15:9. A incredulidade cresce dentro das igrejas, não como negação aberta da Bíblia, mas disfarçada de cristianismo, minando a fé nas Escrituras como palavra de Deus. A verdadeira devoção foi substituída por um formalismo vazio, levando à apostasia e ao sensualismo generalizado. Cristo advertiu que o tempo do fim seria como nos dias de Ló. Lucas 17:28-30. Os acontecimentos diários confirmam suas palavras. O mundo caminha rapidamente para a destruição, e os juízos de Deus logo serão derramados sobre o pecado e os pecadores. Jesus adverte: olhai por vós, alertando contra a glutonaria, embriaguez e os cuidados excessivos da vida, que podem cegar os corações e fazer com que o dia do Senhor chegue de surpresa. Lucas 21:34. Esse dia virá como um laço sobre todos que vivem apenas para este mundo. Por isso, ele exorta: vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para serem achados dignos de escapar dos juízos futuros e permanecer firmes diante do Filho do Homem. Lucas 21:36. Antes da destruição de Sodoma, Deus advertiu Ló: escapa-te por tua vida, não olhes para trás, escapa, para que não pereças. Gênesis 19:17. Da mesma forma, antes da destruição de Jerusalém, Jesus alertou seus discípulos: quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, fujam para os montes. Lucas 21:20-21. A ordem era clara: não perder tempo com bens materiais, mas obedecer prontamente e fugir. Em todos os tempos, houve uma separação dos justos em meio à impiedade. Assim foi nos dias de Noé, de Ló e dos discípulos antes da destruição de Jerusalém. Da mesma forma,
Nos últimos dias, Deus novamente envia uma mensagem de advertência, chamando seu povo a se afastar da iniquidade dominante para que possa ser salvo. Nos últimos dias, João viu em visão o estado de corrupção do mundo religioso representado por Babilônia, descrita como a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Apocalipse 17:18. Antes da destruição de Babilônia, Deus faz um apelo urgente ao seu povo. Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados. Apocalipse 18:4. Chamando à separação do mal. Assim como ocorreu nos tempos de Noé e Ló, é necessário haver distinção entre os que servem a Deus e os que persistem no pecado, pois ninguém pode servir a dois senhores. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Mateus 6:24. Como os moradores do vale de Sidim, muitos hoje vivem iludidos por promessas enganosas de paz e prosperidade, ignorando o alerta divino. Escapa-te por tua vida. Mesmo diante dos avisos, continuam clamando por paz e segurança. 1 Timóteo 5:3, enquanto o juízo se aproxima. Na véspera da destruição, as cidades da planície mergulharam na depravação e desprezaram os alertas divinos, sendo consumidas pelo fogo. O fim da misericórdia. Isaías 13:9. A maioria ainda rejeitará a graça de Deus e sofrerá perda eterna, mas os que atenderem ao chamado encontrarão refúgio no esconderijo do Altíssimo, proteção à sombra do Onipotente e a promessa de abundância de dias. Salmos 91:4-16. Ló permaneceu pouco tempo em Zoar devido à persistente iniquidade do lugar, temendo sua destruição, que de fato ocorreu. Abandonando a cidade, refugiou-se nas montanhas e passou a viver numa caverna, tendo perdido tudo pelo qual arriscara sua família ao escolher habitar pelas associações imorais. Perderam o discernimento moral. A corrupção de Sodoma havia se infiltrado profundamente em seu caráter. A única descendência de Ló foram os Moabitas e Amonitas, povos originados da decadência moral de suas filhas. Essas tribos tornaram-se idólatras, rebeldes a Deus e inimigas do povo escolhido. Embora Abraão e Ló tenham caminhado juntos e adorado ao mesmo Deus, suas escolhas os distanciaram. Ló, atraído pelos benefícios de Sodoma, deixou o altar e o sacrifício diário, permitindo que seus filhos se misturassem com um povo corrupto. Apesar disso, era considerado um homem justo, pois sua alma se afligia com a maldade ao seu redor, embora fosse incapaz de contê-la. Ló foi salvo por misericórdia divina como um tição tirado do fogo. Zacarias 3:2. Mas perdeu tudo: bens, esposa e filhos. Terminou a vida morando em cavernas, manchado pela vergonha. Sua descendência deu origem a duas nações idólatras e inimigas de Deus, que mais tarde seriam destruídas por sua maldade. Um único passo errado trouxe consequências devastadoras. A sabedoria bíblica alerta contra o esforço obsessivo por riquezas. Provérbios 23:4 aconselha a abandonar a busca pela riqueza, baseada na sabedoria humana. Provérbios 15:27 adverte que a cobiça traz perturbação ao lar, enquanto o desprezo por subornos conduz à vida. O apóstolo Paulo, em 1 Timóteo 6:9, reforça que o desejo de enriquecimento leva à tentação, à destruição e à ruína por meio de desejos nocivos. Ao entrar em Sodoma, Ló pretendia manter-se íntegro e guiar sua família nos caminhos de Deus. No entanto, fracassou. As influências corruptoras da cidade enfraqueceram sua fé, e os vínculos formados por seus filhos com os habitantes locais acabaram entrelaçando seus interesses com os deles. As consequências desse afastamento espiritual são evidentes. Muitos, ao escolherem onde morar, priorizam ganhos materiais, em vez de considerarem o ambiente moral e espiritual que influenciará suas famílias. Ao buscar prosperidade em lugares atraentes, acabam expondo seus filhos a tentações e companhias prejudiciais à fé e ao caráter. A convivência com incredulidade
Imoralidade e rebeldia mina a influência dos pais e incentiva os jovens a se aliarem a inimigos de Deus, enfraquecendo os princípios religiosos em suas vidas. Ao escolher onde morar, Deus deseja que priorizemos as influências morais e espirituais que cercarão nossa família. Embora nem sempre possamos controlar nosso ambiente, Deus promete nos sustentar se confiarmos nele com oração e vigilância. No entanto, quando nos expomos voluntariamente a ambientes mundanos e incrédulos, desagradar a Deus e afastar os anjos de nossos lares são consequências inevitáveis. Devemos evitar, sempre que possível, lugares que prejudiquem o desenvolvimento do caráter cristão. Pais que priorizam riquezas e honras mundanas para seus filhos, em detrimento da vida espiritual, acabam enfrentando grandes perdas. Assim como Ló, muitos veem seus filhos se perderem espiritualmente, salvando apenas a si mesmos. Todo o esforço de uma vida torna-se um fracasso. Se tivessem agido com sabedoria espiritual, seus filhos talvez não tivessem tanto sucesso material, mas teriam garantido a vida eterna. A herança prometida por Deus ao seu povo não é deste mundo. Embora Abraão fosse rico e utilizasse seus bens para o bem e a glória de Deus, ele não possuía nem o espaço de um pé na terra, Atos 7:5, e não via este mundo como seu lar definitivo. Deus chamou Abraão para deixar seus parentes idólatras, com a promessa da posse eterna da terra de Canaã. No entanto, nem ele, nem seus descendentes imediatos a receberam. Para enterrar seus mortos, Abraão precisou comprar um túmulo dos cananeus. A caverna de Macpela foi sua única posse na terra prometida. A promessa de Deus não falhou ao se limitar à posse de Canaã pelos judeus. Abraão também participará dessa herança, que abrange não só Canaã, mas toda a terra. Gálatas 3:16, Romanos 4:13. Embora o cumprimento pareça demorado, virá no tempo certo. 2 Pedro 3:8, Hebreus 2:3. A promessa será cumprida por meio de Cristo, e todos os que pertencem a ele são herdeiros de uma herança eterna e incorruptível. Gálatas 3:19. 1 Pedro 1:4. Quando os mansos herdarão a terra. Salmos 37:11, Daniel 7:27. Abraão viveu como estrangeiro na terra prometida, habitando em tendas com Isaque e Jacó, porque esperava a verdadeira cidade eterna, edificada por Deus. Hebreus 11:9, 10. Ele se contentou com essa esperança da herança imortal. A descendência de Abraão morreu na fé, sem receber as promessas, mas as abraçaram à distância, reconhecendo-se como peregrinos na terra. Hebreus 11:13. Da mesma forma, os filhos de Abraão hoje devem viver como estrangeiros, buscando a pátria celestial, a cidade construída por Deus. Hebreus 11:16. Sodoma era uma cidade linda e próspera, comparada ao jardim do Senhor. Tinha abundância, festas e luxo, mas tudo isso levou ao orgulho, à ociosidade e à corrupção moral. O povo se afastou de Deus, entregando-se à violência e à imoralidade. Mesmo diante dos alertas divinos, rejeitaram a última chance de arrependimento. Ló, homem justo, acolheu 2 anjos em sua casa e foi salvo com sua família. Porém, a esposa de Ló olhou para trás, presa ao passado, e foi transformada em estátua de sal. A história de Sodoma é um alerta. Quando desprezamos a misericórdia de Deus, o juízo é inevitável. Que possamos aprender com esse exemplo e escolher o caminho da obediência e da fé. Que Deus te abençoe poderosamente. Até o próximo vídeo.